Olá pessoal, eu me chamo Milena, faço parte do PET Engenharias e hoje vamos falar sobre torção, eixos vazados de paredes finas de mecânica dos sólidos 2. Vamos iniciar entendendo, os eixos vazados de paredes finas. E aí, com relação às paredes do componente com o eixo circular vazado, temos duas questões muito importantes que precisamos observar. Deve ter, uma única cavidade e também não deve ser aberta por um rasgo. Então, caso isso aconteça, não é considerado, um eixo vazado de parede fina. E agora, vamos entender melhor com uma figura. Temos aqui, uma barra cilíndrica e vazada, de seção não circular, que está submetida a um carregamento torsional. Se observarmos melhor, identificamos, a espessura aqui, como vocês podem ver na figura, que é identificado, representado, na verdade, pela letra T. E essa espessura, apesar de poder variar ao longo da seção transversal, vamos considerar que ela permanece pequena, isso em relação às outras dimensões da barra. E aí, agora vamos destacar a parte representada em rosa aqui, ó, essa parte AB na figura, que é limitada por dois planos transversais e por uma distância aqui, ΔX. Analisando mais de perto, observamos que a parte em destaque está em equilíbrio, como vocês podem observar aqui na imagem. E aí, as forças que atuam sobre ela na direção X devem ser zero. Então, temos as forças de cisalhamento, F de A e F de B. E aí, nós fazemos, que o somatório do F de X é igual a zero. E então, F de A menos F de B vai ser igual a zero. E agora vamos expressar F de A da seguinte maneira. A tensão de cisalhamento longitudinal vezes a área que será dada, pela multiplicação entre a espessura T e a distância ΔX dessa face. E aí temos a seguinte expressão. Logo após, nós expressamos F de B da mesma maneira e substituímos na expressão inicial. E aí, nós compreendemos que o produto da tensão de cisalhamento longitudinal e da espessura da parede é constante através do componente. E aí, nos referimos a este produto porque o qual chamamos de fluxo de cisalhamento na parede, da barra de seção vazada, como vocês podem ver aqui no slide. Vamos falar agora sobre a relação entre o torque T aplicado a um componente de seção vazada e o fluxo de cisalhamento Q em sua parede. De início, temos aqui duas figuras que irão nos ajudar a compreender melhor e as seguintes informações, que a área do elemento é igual, a dA, que vai ser igual a TdS. ds é o comprimento. Então, a intensidade da força de cisalhamento dF que atua no elemento é. Então, temos a intensidade dessa força, que vai ser igual à tensão de cisalhamento, vezes dA, e nós sabemos quem é dA, então substituímos. Após isso, nós encontramos essa expressão que é semelhante, ou melhor dizendo, igual ao fluxo de cisalhamento. Então, nós substituímos por quê? Dessa forma, para o momento dessa força em relação a um ponto arbitrário dentro da cavidade do elemento, ele pode ser obtido por essa expressão, multiplicando dF pela distância P do ponto O até a linha de ação dF. Então, assim, se o ds é duas vezes, a área do triângulo, temos que dm vai ser igual a Q vezes duas vezes dA. E então, se, como a integral, através da seção da parede do membro esquerdo desta equação aqui, representa a soma, dos momentos de todas as forças de cisalhamento elementares que atuam sobre a seção da parede, e como essa soma é igual ao torque aplicado ao componente vazado, nós temos a seguinte expressão para o torque.
E aí, se é constante o fluxo do cisalhamento, nós escrevemos que o torque vai ser igual a 2 vezes o fluxo vezes a área. E essa área, né, é limitada pela linha de centro da parede através da seção, que será abordado adiante. E aí, né, como eu mencionei, nós temos aqui essa área, né, delimitada por esse pontilhado. Temos aqui o T, né, que representa a espessura. E aí, quando a gente substitui Q nessa fórmula aqui, nós ficamos com a seguinte expressão a partir do momento que evidenciamos a tensão do cisalhamento. Chegamos então, né, na parte do ângulo de torção. Então, o ângulo de torção de uma barra de parede fina, né, de seção vazada, de comprimento L e módulo de elasticidade transversal G é dado por esta expressão, onde temos o torque, o comprimento, 4 vezes a área ao quadrado, e também o módulo de elasticidade transversal vezes a integral, né, ds sobre t. E aí é válido ressaltar que nem sempre precisamos calcular a integral. Se nós conhecemos a forma, nós podemos calcular, né, pelo somatório do perímetro sobre a espessura. E aí também tem uma observação, né? A integral é calculada ao longo da linha de centro da seção da parede. Então é algo muito importante que deve ser prestado atenção no momento em que for ser feita, né, a resolução das questões, que vai ser mais perceptível no momento, né, que foi explicado na aula de exercícios. Então, né, eu trouxe aqui uma tabela de seções e fórmulas. Não existe apenas, né, paredes finas. Então, exclusivamente estamos aqui abordando nesta aula paredes finas. Porém, trabalhamos com a retangular, com a elíptica, com a triangular e com a circular. Por isso, eu trouxe aqui para que vocês possam ver a diferença, né, entre as fórmulas de cisalhamento e ângulo de torção de cada uma. Porque, por exemplo, a fórmula de ângulo de torção das seções vazadas, né, de paredes finas é uma e de seção circular é outra. Então, não são fórmulas iguais. Então, cada uma tem suas particularidades e diferenças, assim como o tipo de seção. Então, é mais algo extra para ser compreendida essa diferença. É isso, gente. Obrigada pela atenção e nos veremos na próxima aula, que será a aula de exercícios.